Frankenstein tem aí mais de 200 anos, né? Foi publicado pela primeira vez em 1818 por uma garota de também seus 18, 19 anos, Mary Shelley, que deixou um legado inestimável para a história da ficção científica. Por um lado, a gente tem um olhar bastante idealista e curioso sobre o futuro, que talvez seja parte das novas gerações, né? Então, a Mary Shelley tinha uma grande sede de conhecimento, ela tinha muito acesso à ciência, então ela tinha, de fato, uma grande sede de saber mesmo, né? É típica ali das pessoas que estão florescendo no conhecimento. Por outro lado, claramente ela era muito precoce para a idade dela, escrevendo da maneira que escreveu, deixando excelente literatura já, né, nos seus 18, 19 anos. E embora muita gente acredite boa parte desse estilo que ela desenvolveu para contar histórias ao parceiro dela, né, o Percy Shelley, muito que a Shelley, que a Mary Shelley, né, viria a realizar no futuro é muito autoral, né? Então já era dela de fato essa maturidade, esse olhar, essa curiosidade em relação aos caminhos da ciência e ao que poderia vir daquilo que a gente ignora, que é o tema de Frankenstein. Quando Frankenstein foi escrito, né, ele primeiro, não sei se todo mundo conhece essa história, mas ele nasceu de uma brincadeira entre amigos. Então, Lord Byron, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, que foi um romancista, poeta, né, do gótico ali, né, do comecinho do século XIX. Ele levou seus melhores amigos para viajar e todos eles se desafiaram a escrever uma história curta de terror para ler numa noite chuvosa, né? Então, a Mary Shelley se inspirou em parte em um sonho que ela teve, meio sinistro, e vale dizer, muitas histórias de terror nascem de sonhos sinistros, como O Médico e o Monstro, então é uma fonte boa, né, para discussão aí, mas também veio de um medo que existia, né, na época, na ciência, no começo do século XIX, que era o tal do galvanismo, né, que eram as tentativas de dar vida, de gerar vida a partir de testes com eletricidade, né, que a eletricidade estava começando, né, e com outros experimentos científicos que produzissem ou reproduzissem a vida, né? Então, acredito que talvez já tenha nascido ali uma vontade de refletir sobre a ciência, mas é claro que isso ganha muito mais camadas com o passar do tempo, com o fato da gente enxergar que Frankenstein sempre envelhece bem, apesar de ser uma história complexa, com várias camadas ali, né, que nem sempre caem no gosto do público moderno, né, tem muitos elementos ali que são verdadeiras provocações contemporâneas, né, como, inclusive, que também é um indicador de que era uma alegoria, o fato de que o Dr. Frankenstein apelava para a magia, para a pseudociência, para o terraplanismo, tô brincando, gente. E aí, eventualmente, transformaria em ciência, né, naquilo que ele reconheceria como científico, método científico para reproduzir a vida. Então, ali, com certeza, a Mary Shelley já deu umas piscadelas para os leitores do futuro, e até para os contemporâneos dela, né, que diriam o quanto ela pensou e refletiu mesmo sobre essa sociedade tão transformada que foi a da Inglaterra no século XIX, né, que estava explodindo em tecnologia, inovação, como nunca antes. Né? O monstro, ele é composto de partes humanas mortas, né? Que, inclusive, o Dr. Frankenstein gosta de dizer que escolheu as melhores qualidades, os melhores pedaços que ele encontrou de cadáveres para montar sua criatura. Ele não previu que, enfim, seriam partes mortas ressuscitadas, né? Então, por um lado, ele tem várias partes do corpo humano, mas não necessariamente ele é um, né? Mas vale dizer que a gente chama ele recorrentemente de o monstro ou a criatura, justamente porque ele fica ali no limiar entre o que é humano e o que não é, né? E isso é muito interessante de também ser um ponto de vista de uma autora feminina, né? De uma autora que pensava sobre seu tempo, seus direitos. Isso também nos, de certa forma, valida em dizer que existe algo de crítica feminista em Frankenstein, né? Porque se as mulheres estavam lutando pelos direitos delas ali no
século XIX, elas também ficavam, de certa maneira, no limiar entre o humano e o não humano, né? Eu acho que o ponto mais central, assim, nessa ampliação, nessa importância da obra, é ver que a criatura, né, que tadinho nem recebe nome no livro, então a gente associa ao Frankenstein, mas só por osmose mesmo, né, é que ele era uma criatura sensível, assim, curiosa, questionadora, filosófica. Então, a autora, ela já cria ali uma ponte, né? Cria ali uma conversa em dizer que essa criatura é formada como um adulto inocente, né? Então, por um lado, ele tem agência, ele tem força, ele, enfim, consegue matar pessoas, né? E tudo mais. Mas ele também só faz isso porque ele se sente extremamente abandonado, né? Por isso que hoje em dia existe um debate muito forte, né? Nas últimas décadas mesmo, sobre quem era o monstro da história, se era o monstro, aquele que ele chama, né, de monstro, a criatura, ou se era o Dr. Frankenstein. Inclusive, já vou pescar aqui uma outra provocação, que é o fato de que monstro, a palavra monstro, né, tanto em inglês quanto em português, vem do latim monstrum, que significa um aviso divino, né, um presságio perigoso dos deuses. Então, quando a Mary Shelley chama a criatura de monstro, quando ele surge ali com essa faceta, é, de certa maneira, um aviso divino de que a história não vai bem. Só que, ao contrário do que a gente imaginaria, que são os deuses intervindo, é muito mais sobre... isso é uma dica do subtítulo, né, que é o moderno Prometeu, né, que é o que acontece quando a humanidade age de formas divinas, né? O que acontece quando a humanidade quer brincar de ser Deus e de criar suas próprias criaturas? Segundo o monstro, coisas ruins, maus presságios, né? E é por aí que a gente vai na história, apesar de ter uma história de 200 anos, não vamos dar spoiler, né? Vale dizer, né, Londres, no século XIX, sofria pela primeira vez do máximo, assim, do número absurdo de pessoas indigentes, em situação de rua. Então, é também uma forma ali, não é, de conversar sobre isso. Quem são as pessoas para as quais você nem olha, né? Por mais que elas tenham uma riqueza, um universo interior para oferecer, né, para florescer, quando você está disposto a realmente abrir mão do seu caminho certinho e não olhar para os lados, né? Para conhecer outras pessoas, digamos assim. Então, é complicado, Dona Mary Shelley é muito esperta. Ele foi meu primeiro livro do mestrado. Então, meu professor já defendia a ideia, né, de que Frankenstein foi a primeira grande obra específica de ficção científica, eu diria intencional, né? Porque assim, foi a minha primeira imersão, assim, da forma, né, que eu tive a oportunidade de estudar lá, né, mas quando eu cheguei, meu professor, ele mencionou isso, né, que alguns autores, pesquisadores acreditam que Frankenstein seja essa primeira grande obra de ficção científica, porque, ao contrário de muitas obras que vieram antes, a Mary Shelley tem a preocupação em dizer para a gente que, olha, isso aqui foi uma quebra de vínculo com o mágico, que era imaginado no passado. Agora, a partir de agora, a gente faz ciência, mas isso tem consequências, né? A ciência não é só um cenário, ela não é só um contexto, ela não é só uma viagem maluca para o espaço sideral, né? Ela tem peso, ela tem intenção, ela não é só uma ferramenta neutra, né? Ela é política. Então, isso já demarca muito, né, Frankenstein como essa grande obra de ficção científica, que eu acabei me derretendo de ler lá, li muito. Eu lembro muito do dia que eu peguei Frankenstein para ler a primeira vez, eu estava ainda procurando casa para morar lá, estava morando no hostel, assim, né? E aí tinha 2 camas e eu estava dormindo na de baixo, desesperada, lendo, porque a gente ia ter que participar do debate, assim, né, no dia seguinte. Então, Frankenstein é essa obra por excelência, né? Shelley hoje é muito valorizada, muito vista, há alguns anos, na verdade, né? A gente tem essa celebração dessa autora que não só foi uma autora fantástica, incrível, né? Mãe de um gênero, mas também filha de uma grande pensadora feminista também. Então, o legado vai passando, né? E Mary Shelley teve muita importância, ainda tem muita importância na literatura, não só de ficção científica, mas na considerada clássica
e real, imponente aí, que a gente valoriza até hoje, tá? Então, a de 1831 é a que todo mundo conhece melhor, né? A que é adaptada para o cinema, é publicada mais frequentemente. Então, achar uma de 1818 é um bom sinal também, quer dizer que a gente está publicando muita coisa legal, né? Mas essa de 1818, ela foi recebida muito mal, assim, por várias razões, né? Primeiro porque a autora não assinava, então só tinha o prefácio do Percy Shelley, e ele falou que, enfim, ele não era o autor, ele só estava ali para apoiar o cenário nacional, né, de literatura. Então ele queria mostrar trabalho de alguém, mas não queria dizer quem era. Então, alguma parte da crítica realmente foi para esse lado de bater na tecla, que a obra tinha vínculo com outros textos do Percy Shelley, então claramente era ele, né? E quando ela sai do armário, digamos assim, né, quando ela se revela como autora de Frankenstein, essa crítica se divide. Então, uma parte um pouco menor se desdobra em falar que ainda era a autoria do Percy Shelley, que ele estava ajudando ela, mas uma outra parte, talvez mais importante, né, começou a criticar a obra com a perspectiva de que era escrita por uma mulher. Então, nesses pouco mais de, né, uma década aí, não só Mary Shelley evoluiu como escritora, mas também apanhou muito da crítica, né? Porque, primeiro porque ela, por ser uma mulher, só podia realmente pensar em concepções monstruosas pelo fato de que ela não tinha tido filhos que crescessem até a vida adulta, então ela foi bastante criticada por isso. Ela teve a possibilidade de escrever mais, ela escreveu outras críticas, escreveu respostas, ela se exercitou mesmo como escritora, né? E quando a versão revisada, né, sai em 1831, ela abandona algumas coisas que também soaram mal para a época, como, por exemplo, se eu não me engano, o parentesco, né, do Dr. Frankenstein e da esposa era mais próximo, ela tinha algumas relações familiares que ela teve que mexer, e em geral ela mexeu mais com sensibilidades do povo ali vitoriano, né, pré-vitoriano, do que essencialmente no texto ali, né? O que também é muito corajoso, né? Claro que ela fez mudanças que hoje em dia a gente considera expressivas, especialmente se você estuda o assunto, né? Mas manter a maior parte ali do que era criticado, né? Que sim, é uma concepção monstruosa, sim, ele fez uma criatura morta, né? É muito corajoso para uma garota, que ainda era muito jovem mesmo, em 1831, né? Estava ali com seus 30 anos, 30 e pouquinho. Então, foi bastante.